Olá, boa tarde. Senador Tasso Gereissati, muito boa tarde. Pela primeira vez fazendo o colóquio pela tarde, né, em função da agenda do senador Tasso Gereissati, o nosso convidado de hoje, tá? O senador experiente e respeitado político, senador Tasso Gereissati, do PSDB, é o entrevistado do Focus Colóquio desta terça-feira, dia 19 de maio. Política e economia serão as questões centrais da nossa conversa, contando com o ponto de vista de um dos políticos mais influentes do Brasil. Focus Colóquio, que é a live do Focus, vai ao ar às 15 horas, né, e conduzida por mim, né, editor do Focus.jo. Líder do Grupo Gereissati, um empresário cearense, tem uma carreira política de referência no país. É um dos gestores símbolos da austeridade e do equilíbrio fiscal, plantando uma cultura de gestão há 30 anos, que permanece até hoje aqui no Ceará. São 3 mandatos de governador e agora está em seu segundo mandato como senador, sendo uma das lideranças do PSDB, partido que já presidiu em momentos cruciais da sigla, incluindo a fase que alavancou a campanha de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República, ainda lá na década de 90. Governou o Ceará por 3 mandatos, de 87 a 91, de 95 a 99, e depois por mais 4 anos até 2002. Implantou um projeto de moralização e austeridade e transparência na sua gestão pública, reconhecido pela Unicef como modelo de combate à mortalidade infantil e pela ONU como o Estado brasileiro que mais elevou o IDH, o seu Índice de Desenvolvimento Humano. Entre 2000 e 2010, representou o Ceará como senador da República. Em 2011, melhor dizendo, 2010, melhor dizendo, 2011, foi eleito presidente do Instituto Teotônio Vilela, órgão de informação política do PSDB, e em 2014, com mais de 2 milhões e 300 mil votos, foi eleito novamente senador pelo Ceará. Boa tarde, senador. Que momento esse para conversarmos, não é? É um drama político, um drama sanitário, de saúde pública, um país sem uma clara definição de rumo, um posicionamento diferente, um ponto de vista diferente, uma atitude diferente do governo central, que deveria ser o condutor de uma política nacional, e os governadores, cada qual exercendo seu papel aí em conflito, né, de decisões. Eu queria que o senhor começasse já de cara fazendo uma avaliação sobre essa situação política, senador, tão difícil. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos aqueles que veem seu programa. Desculpe. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Bom, nós estamos vivendo, Fábio, você falou muito, obrigado pelas palavras aí, mas você falou muito de experiência. Na verdade, eu posso dizer para você que eu nunca vivi um momento parecido com isso. Eu acho que ninguém viveu um momento parecido com esse. Primeiro, pela pandemia, que é um problema mundial, um problema da humanidade, que afeta a vida de todos, a vida econômica, a vida social, etc. Segundo, aqui no Brasil, pelo governo. Um governo, eu diria também inédito. Um governo que, num momento como esse, cria problemas administrativos, problemas políticos, problemas econômicos, e vai ao contrário da lógica, vai ao contrário da percepção internacional, e entra em choque constantemente com os governadores, com os parlamentares e até com o Supremo Tribunal Federal. Nós não merecíamos isso. E daí está o resultado que nós estamos vendo. O resultado que hoje o Brasil se torna o epicentro da crise da pandemia mundial, aonde já somos, se não me engano, o segundo país em número de mortes diárias nos últimos dias do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, e ainda com a subnotificação imensa, o que significa que, na verdade, os nossos casos são muito maiores ainda. E aqui no Ceará,
nós estamos vivendo também esse drama com uma gravidade até maior do que nos outros estados, na maioria dos outros estados do Brasil. Então, é um momento muito ruim. Ao mesmo tempo, tenho conversado com investidores internacionais, querendo entender o que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje vive, talvez, desde do golpe militar, o seu pior momento em termos de imagem internacional. Nunca a imagem do Brasil esteve tão manchada como está hoje. O que certamente, além de todos os problemas, você vê que nós estamos sendo retirados, nós não estamos sendo convidados para participar de vários programas de combate ao coronavírus, também afugenta os investidores. Então, é um momento muito difícil. Do lado positivo, é que os governadores, cada um em seu estado, estão assumindo o comando. Com muita dificuldade, porque é difícil, como você disse, eu já fui governador, é difícil você estar assumindo o comando e a liderança de um problema como esse, em que o presidente da República fica dando sinais contrários à direção que você está dando, principalmente quando a direção que você está dando não é a mais simpática, vamos dizer assim, porque ninguém gosta de ficar preso dentro da sua casa, da sua O senhor tem conversado com o governador Camilo Santana sobre essa situação, senador? Não, não tenho conversado com o governador Camilo Santana. Na verdade, conversei com ele nesses dias muito pouco. Uma vez só, tenho conversado muito com o secretário da Saúde, acompanhando todos os números diariamente, eu acompanho todos os números, as nossas prioridades lá em Brasília, porque a gente pode trabalhar, e com outros elementos do governo, outros secretários do governo. Quando necessário, eu tenho trocado contatos. Todos aqueles problemas, por exemplo, a secretária da Fazenda, quando houve a votação em Brasília da ajuda aos estados, conversei bastante com a secretária da Fazenda, com o secretário Maia Júnior, quando tem nesse projeto aí que está começando a desenhar de flexibilização, nós temos conversado. Enfim, tudo aquilo que eu possa ajudar, eu tenho procurado fazer. Senador, as perguntas são muitas. O nosso tempo hoje vai ser 50 minutos. O senador tem outro compromisso, vai entrar já na discussão com o Senado, né? No plenário virtual. Bom, o senhor, inclusive, tem uma situação parecida. No primeiro governo Lula, o senhor mantinha uma relação muito próxima com o então ministro da Fazenda, do primeiro governo Lula, conversava muito, era um momento importante, e hoje também isso está se dando, né? A gente sabe que o senhor tem uma interlocução, na época era o Antônio Palocci, então ministro da Fazenda, e hoje o ministro Paulo Guedes, tem uma imagem aqui de vocês juntos, tem uma relação aí de proximidade, já se conheciam há algum tempo. O que é que o ministro Paulo Guedes tem dito de tudo isso, senador? Como é que tem sido essa interlocução e qual é o sentido dela? Olha, o sentido dessa interlocução é a posição que eu sempre coloquei no Senado. Senador, me permita, eu queria que o senhor se aproximasse um pouco mais do computador para melhorar a qualidade do som, porque quando o senhor fala um pouco mais perto, o seu rosto, a sua boca do computador melhora. Tá bom agora o som? Melhorou. Mas não tô, como dizem os meninos, não estou sentindo firmeza, não. Melhorou? Melhorou. Agora, assim, quando o senhor faz isso, melhora. Aí, ó, nesta posição. Tá bom. Muito obrigado. Sempre à minha disposição, e do PSDB, de uma maneira geral, eu praticamente no Senado eu não tive nenhum momento de situação. Quando eu fui eleito primeira vez senador, eu peguei 8 anos de Lula, depois peguei a Dilma, peguei o Michel Temer, com quem a gente teve uma proximidade maior, mas também não me considerava a situação, e agora o presidente Bolsonaro. A minha posição sempre foi de independência, no sentido de votar aquilo que era de interesse do país e que eu concordava e que estava de acordo
com as nossas linhas, e foi assim no primeiro governo Lula. O governo Lula, na área econômica, foi um governo, se no lugar do Palocci colocasse o Malão, você não ia perceber. Se colocasse ali dentro do escritório os dois não saíssem, você não ia perceber. E lembro ainda que o Lula tinha, o Palocci tinha como seu assessor um dos principais economistas de hoje, da linha, eu não digo não é liberal ele, mas é de uma linha clássica da economia, na mesma linha parecida com a nossa, que era o Marco Lisboa, que é quem traçava realmente a política macroeconômica e micro, de reformas micro do governo Lula, do ministro Palocci, era o Marco Lisboa. E foi muito bem o primeiro governo. O segundo governo Lula é que ele começou a tomar direções completamente opostas ao do primeiro governo. Mas é uma outra questão para dar uma hora inteira para a gente discutir. E agora nós estamos comportando da mesma maneira. Na linha econômica, aquilo que basicamente alinha o rumo que o ministro Paulo Guedes estava dando, era uma linha correta, com que nós concordávamos, apesar dele ser mais liberal do que nós que eu falo do PSDB, do que eu, pessoalmente, mas tinha um rumo, a espinha dorsal, a meu ver, era uma espinha dorsal correta. Agora, isso também não está indo bem. Não está indo bem, ficou claro que é por causa do coronavírus, interrompeu toda a trajetória de planejamento que ele tinha feito, mas também porque tem muitos sinais trocados dentro do governo. Algumas ideias do ministro Paulo Guedes são contrapostas pelo próprio governo constantemente. Senador, eu devo dizer-lhe que isso o senhor antecipou naquele encontro que nós fizemos em novembro de 2017, o Focus, assim, um cimeiro, um encontro do Focus, né, promovido pelo Focus, o senhor estava presente, e o senhor já antecipava isso. Olha, o histórico dos militares e o histórico do Bolsonaro é estatizante, né, muito diferente do que era pregado pelo ministro. Eu pergunto, nessas conversas com o ministro Paulo Guedes, ele não sente isso, não? Isso onde é que eu me meti? Porque eu sou liberal e tem um cara que pensa completamente oposto de mim. Evidentemente, talvez por elegância, ele nunca diga isso para mim, mas a gente percebe ele muitas vezes incomodado com o que está acontecendo. Nessas 2 últimas semanas, isso tem acontecido. O que deixa o governo meio errático, mesmo na política econômica, o que não dá firmeza e dá insegurança. Tudo indica, eu não tenho essa informação, mas há umas 2 semanas atrás, antes da demissão do ministro Moro, o Paulo Guedes estava ali na linha, se equilibrando na corda bamba. Quando houve o pedido de demissão do Moro, e aí o presidente recuou. Mas ele estava ali na corda bamba, todo mundo comentava isso, e se esperava alguma coisa a qualquer momento. O Bolsonaro não é só apenas questão de ser estatista. Ele é um cara instável. Ele é uma personalidade instável e difícil. Evidentemente, ele não gosta que alguém brilhe mais do que ele. Ou chegue perto do brilho dele, nem brilhe mais que ele. O caso do Mandetta é o caso típico. Aqui entre nós, não é muito difícil brilhar mais do que o Bolsonaro, não é, senador? Pois é, por um lado, né? Por um lado de criar confusão, mas de começar a aparecer como se pessoa sensata e que pode estar tendo alguma liderança. O caso do Mandetta é um caso, para mim, simbólico. Foi um ministro que até então era desconhecido, não era nenhuma figura muito conhecida, um ministro discreto, vamos dizer assim, e no momento que ele começou a vir à televisão todo dia, dar conselhos para a população, dizer como se deviam comportar, dar um rumo, dar perspectivas, etc.,
E começou a haver uma certa audiência, vamos dizer assim, ao redor daquele momento Mandetta, e que o estava tornando uma liderança muito clara. Isso foi bastante. O Moro, desde o primeiro momento, acho que o incomodava. Fora a questão da Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Federal do Rio de Janeiro, se ele queria o controle ou não da Polícia Federal do Rio de Janeiro, evidentemente o Moro o incomodava. Então, ele não aceita esse tipo. Ele tem uma insegurança, se você observar, a quantidade de vezes de que ele diz, que ele repete, porque quem manda sou eu que mando, sou eu que mando. Quem manda não precisa dizer, né? Precisa dizer, e até é feio dizer, até prefere não dizer, porque fica arrogante, fica antipático. No entanto, ele repete isso com muita frequência. E, a meu ver, também, fora isso, eu não acho até ele mal intencionado. Mas ele é uma palavra dura de dizer, ele é muito primário no raciocínio dele. Ele não consegue ter um raciocínio um pouco mais sofisticado, vamos dizer, de maneira. Não precisa ser nem muito sofisticado, mas um pouco elaborado, ele não consegue ter. Então, juntando essas coisas, você pode esperar tudo dele. Absolutamente tudo dele. Então, aí eu já nem sei o que ele é mais. No fundo, ele gostaria de ter uma Petrobras que ele manda, uma Polícia Federal que ele manda, uma Vale do Rio Doce que ele manda, com companhias de eletricidade que ele manda, companhias de comunicação que ele manda. Então, não sei nem se tem uma filosofia conservadora ou é o temperamento dele, essa necessidade de mandar e ser obedecido. Militar, né, senador? Passou 30 anos como parlamentar e defendendo a ditadura militar, que era estatizante, que foi estatista e que controlava todos esses órgãos aí dessa maneira, e evidentemente que isso parece traduzir a personalidade, pelo menos o que ele gostaria que fosse, né? Porque defendia a ditadura e defendia até, enfim, situações mais dramáticas como tortura. Senador, aqui algumas questões. O reitor da Universidade Federal do Ceará, que por sinal foi o entrevistado do colóquio ontem, né, disse que faz uma pergunta, que nesse momento de crise existe proposta ou estudo para reduzir os elevados custos com a manutenção do parlamento brasileiro, o que inclui valores elevados com despesas não essenciais, como correio, inúmeros assessores, aquelas coisas de desempenho parlamentar. E eu pergunto mais, senador, como é que está sendo essa experiência? Veja só, o senhor é proprietário de um grupo de comunicação que tem TV, e nós aqui, nesse momento, fazendo aqui essa entrevista, óbvio que não tem a qualidade de uma TV, está longe disso, mas antes a gente precisava, minha experiência lá na TV O Povo, a gente precisava de estúdio, câmeras, mens, iluminadores, jornalistas, produtores, enfim, a comunicação mudou também. E essa experiência com o parlamento, senador, o parlamento brasileiro é muito caro. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem um orçamento do tamanho do orçamento de Fortaleza, que tem 2 milhões e 700 mil habitantes. Né? Eu queria a sua avaliação por isso. É possível diminuir esse tamanho do parlamento, tornar mais ágil, esse tipo de votação se tornar uma prática, que isso está indo para o mundo inteiro, inclusive para a área de educação também, nossos filhos estudando aí de uma maneira precária, claro, porque não havia essa cultura, mas, enfim, eu queria a sua análise, senador, sobre isso. Bom, existem vários projetos no Senado, encaminhados no Senado, eu não sei na Câmara, de corte de gastos do Senado e da Câmara. Esses projetos, acho, para ser franco, dificilmente vão ser votados agora, porque, enfim, não há clima, não existe disposição nem vontade política também de fazer isso. Quanto a sessões virtuais, eu não acredito que isso vai se tornar uma rotina daqui para frente.
Está funcionando relativamente bem, mas eu coloco relativamente com muita ênfase. Porque, por exemplo, numa sessão que nós vamos entrar daqui a pouco, como é que é feita a sessão? É feito, tem projeto, alguém, o relator lê o relatório do projeto, tem tantos minutos, os partidos encaminham, tem tantos minutos, depois cada senador tem tantos minutos, se quiser se pronunciar sobre aquele projeto, ou contra a favor. Então não existe o debate. Na verdade, o debate é no plenário, porque você interrompe o outro, pede a palavra, a gente começa a debater. E aí se vai se tentando fazer a opinião do plenário ao redor daquele tema, daquele projeto, em cima do debate. Esse sistema é muito frio. Aparentemente, ele é muito correto, mas ele é muito frio. Tem temas que você não pode falar em 3 minutos, explicar o que você quer ou não quer, em 3 minutos. Nem tem a resposta, não tem o debate propriamente dito, o contraditório constante. Por outro lado, certas questões importantes, a gente vive muito fora do plenário. Muitas discussões, muitos acordos, muitas ideias nascem de conversa nos gabinetes, nas comissões, fora do plenário. E não existe essa vida fora do plenário com esse sistema que nós estamos vivendo. Eu coloco, portanto, que o plenário ainda é fundamental. A meu ver, o plenário ainda é fundamental. Eu tinha um antigo banqueiro, um velho banqueiro, quando eu estava começando minha vida, isso eu já contei uma vez, que... Quem era o banqueiro, senador? Eu não vou dizer porque ele era um banqueiro muito discreto. E era um banqueiro daqueles antigos, e que ele me chamou para uma conversa quando eu era começando, menino. Cearense? Não. Havia banqueiros cearenses na sua época, né? E bons banqueiros. E ele me disse, estava fazendo financiamento para nós, e ele me disse o seguinte: eu me chamei porque eu gosto de ver os olhos das minhas hipóteses. É muito importante a gente ver os olhos uns dos outros no debate. Então, eu não acredito que isso vai mudar. Eu não sei qual é o orçamento do Senado, sinceramente, eu não sei, mas sei que tem muitas propostas ao redor disso. Sem dúvida, senador. Senador, muitas perguntas chegando aqui via Facebook. Eu vou escolher algumas na medida do possível. Tem uma do arquiteto, do corretor Paulo Angelim. Senador, na sua avaliação, o senhor acredita que o Ceará está acertando no combate ao Covid? Se sim, qual a razão do Estado estar tão pior que outros, com características semelhantes, como Bahia, Minas ou mesmo São Paulo, que também são hubs aéreos internacionais? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos um secretário da Saúde e a nossa, eu diria, sorte. Acho que sim, acertando, né? Acertando. E que nós temos um secretário da Saúde de primeiríssima categoria, sem dúvida nenhuma, não só no aspecto técnico, quanto no aspecto ético. Eu não sei dizer, isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer um estudo profundo, passada essa pandemia, por que o Ceará foi atingido tão fortemente. A explicação que tem vindo mais à tona é essa que o Paulo Angelim deu, que o fato de do Ceará hoje ser um hub de voos internacionais, e está com muitos turistas, pode ser a explicação. Mas eu acho que a gente vai precisar estudar essa razão, porque, por exemplo, eu tenho o estado de Mato Grosso do Sul, praticamente não tem nada, o próprio Mato Grosso praticamente não tem nada, Rio Grande do Sul, muito pouco. Minas, eu tenho dúvida. Minas, pelo que eu ouço... Por quê? Como eu disse, eu tenho acompanhado muito de perto essa questão.
E aí eu vou tentar dar eu não sou médico, você sabe disso. Claro, tanto que, senador, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre medicamento, aquela discussão sobre hidroxicloroquina. Eu não vou colocar essa questão para o senhor, não. Embora eu possa perguntar se o senhor usaria se ficasse doente. Mas vamos seguir. A maioria das mortes e dos casos graves da tal de síndrome respiratória aguda é a pior consequência mais frequente da coronavírus, em que as pessoas têm que ser entubadas e ficam sem respiração, sem ar. Os casos, por exemplo, no Ceará, do aumento dessa síndrome respiratória aguda em relação ao mesmo período do ano passado é gigantesco. E junto com ela sobe a coronavírus, não proporcionalmente. Não proporcionalmente, o que significa que mesmo no Ceará há uma subnotificação alta. Tá? Agora, de Minas, que eu vi o mesmo cenário, aumenta, eu vou dar ordem de grandeza, aumenta 10 vezes em relação ao ano passado. E o coronavírus não aumenta. Não aumenta. Tem explicação por que isso, porque houve um aumento tão grande, qual é a razão. Então, eu acredito que em Minas há uma subnotificação imensa. E isso acho que vai começar a aparecer. Mas eu não consigo, eu não sou infectologista, mas com certeza eu vou me interessar muito pelos estudos que vão ser feitos para justificar por que nós estamos tão atingidos. Bom, o senador acaba de levantar uma questão extremamente importante sobre Minas Gerais, é o orgulho do Partido Novo, né, esse desempenho lá, mas sugerindo apenas uma sugestão de que pode haver muito caso de Covid que está sendo tratado como síndrome respiratória, né, a morte. E essa mesma polêmica, senador, essa mesma questão, ela se dá também entre Espanha e Portugal. A Espanha explodiu e Portugal foi algo bem razoável, né? 2 países colados, a única fronteira de Portugal é com a Espanha, o resto é Atlântico, e Portugal, a situação toda foi bastante, muito mais leve do que no caso da Espanha, que foi dramático, até, enfim. Aqui uma pergunta do Osmar Saponte, sociólogo. Paulo Guedes, o posto Ipiranga, prometia crescimento econômico, até o momento se mostrou o ministro sem vocação para o cargo de ministro da Economia. Geralmente, quando fala, faz intervenções políticas controversas e agressivas. Senador Tasso, o senhor está decepcionado com a gestão de Paulo Guedes? Decepção. A pergunta é decepção. Eu acho que ele poderia ser melhor. Primeiro, porque governar tendo como presidente o Bolsonaro não é fácil. Segundo, ele não tinha, eu já esperava isso dele, nenhuma experiência de vida pública, nem era um especialista em contas públicas. Você pode ser um ótimo economista e não entender nada de contas públicas. Ele não entendia muito pouco de contas públicas. Mas estava lá o nosso cearense Mansueto Barbosa, que foi seu assessor, que entende muito de contas públicas, né? Mansueto Almeida, melhor dizendo. Talvez seja quem entenda mais de contas públicas no Brasil hoje, seja o Mansueto. E é um pilar que ele se apoiou. E o Mansueto também, eu acho, ele me disse, teve muitas dificuldades em mostrar como as coisas aconteciam e trabalhavam e como eram as contas públicas. Eu acho que o Mansueto sofreu muito. Acho que depois nós devemos trazer aqui, dar uma medalha para ele, porque ele tem sofrido em todo o campo. Ele tem sido um pilar do Paulo Guedes. Fora isso, então ele deu muita mancada. Como quais, senador? Ele deu muita mancada dizendo uma porção de coisas que não poderia fazer. Por exemplo, que ia terminar o déficit público em um ano. Por um ano o déficit público brasileiro estava zerado. Ele prometeu coisas como essa, que é ligada a outro problema dele. Ele fala demais. E como ele não conhecia a vida pública, ele tinha a sensação, veja bem, ele vem do mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado muito, muito rápido. É diferente até da empresa. A empresa não é rápida. A empresa, quando você dá uma ordem lá de cima para até chegar na ponta da linha, uma empresa grande, naturalmente, demora e passa por vários momentos que fica enguiçado. O mercado
financeiro é rápido, compra, vende, compra ali hoje, vende amanhã e manda comprar, manda vender. E ele chegou com essa sensação que mandava fazer e acontecia. Ele mandava fazer, tinha uma reunião e não acontecia nada. E ia continuar sem acontecer. Isso está acontecendo até hoje. Até você ver algumas medidas que ele anunciou de ajuda aos estados, por exemplo, ele não conseguiu movimentar ainda. E outro problema dele é que ele fala demais. Ele é muito verborrágico. E ele fala, e às vezes fala bobagem. Ele não reconhece que às vezes ele fala bobagem. Aqui no Ceará, por exemplo, quando ele esteve aqui, você estava lá, eu acho que você estava lá. Estava sim. Uma bobagem que o ministro não pode. Ele se entusiasma e fala bobagem. Então, qual foi a bobagem que ele falou naquele evento, senador? Eu não vou nem repetir, porque coisa sobre ele fez uma referência à esposa do presidente francês, que não foi nada. E deu um problema. Macron. Quase diplomático, quase diplomático. Enfim. Então, ele quebrou a cara muito no primeiro ano, mas pelo menos o Brasil estava com rumo. Ele deu aquele rumo, o Brasil estava indo daquele rumo e aos trancos e barrancos estava conseguindo com todos os problemas e bancadas que ele deu. Ok, senador, tem uma questão aqui que está sendo colocado pelo Edson Mello, né, um leitor do Focus, extremamente importante, né, diz respeito a saneamento básico, né? Qual a previsão do Senado Federal votar o novo marco legal de saneamento básico e o que o senhor achou do novo PL aprovado pela Câmara em substituição ao proposto por Vossa Excelência? O projeto de saneamento básico passa pela ideia de privatização das estatais, como a CAGES, que controla o saneamento. Senador, devo fazer aqui uma lembrança que eu considero importante, é uma coisa que eu cobro muito, fala-se muito de diferenças sociais, de força social, e, no entanto, o investimento em saneamento básico, que é algo que o mundo ocidental mais rico já resolveu há 100 anos, continua gravíssimo. Você pega uma cidade como Fortaleza, metade dos domicílios não tem saneamento básico. E o último projeto de saneamento básico de grande envergadura feito no Ceará foi ainda na década de 90, no governo Tasso Gereissati. O Denise, seu assessor, teve o cuidado de me mandar uma imagem, inclusive isso aqui, senador, lá no Conjunto Ceará, né, no lançamento do projeto, de uma fase do projeto Sanear, lá no Conjunto Ceará. Bom, e o senhor foi relator do Senado dessa proposta, né? O que é que impede, o que é que acontece? Porque as estatais que estão à frente de água e esgoto nos estados, elas não tocam projetos de saneamento grandes, como é necessário, né? Na medida do necessário, e ninguém pode fazer também porque isso é uma área estatal, né? Não, o país não fez essa regulação ainda. Eu queria que... E, nesse momento, senador, extremamente importante essa questão, e tem feito a diferença, né? Isso faz a diferença nas políticas sanitárias. Perfeito. Eu até li, ou hoje ou ontem, nos jornais, uma moradora de um bairro de Fortaleza dizendo: me mandam lavar as mãos como? Você não tem água em casa, você não tem água limpa em casa. Eu acho que isso é a maior vergonha, não é só do Ceará, é nacional. Então, você falou 100 anos atrás, a Revolução Francesa, Paris já tinha a sua coleta de esgotos montada por praticamente toda a cidade. Roma 2.000 anos já tinha também, senador. Sistema de água. Então, nós estamos vivendo na Idade Média. Por um marco de saneamento que foi feito muitos anos atrás, que não deu certo, que era montado justamente nas companhias estaduais. Por várias razões não deu certo. Primeiro, você mostrou uma fotografia aí. Foi um dos momentos de mais desgastes meu como governador, foi na época do projeto Sanear. Por quê? Porque eu curava a rua todinha na frente da tua casa, você não podia chegar de carro, entrar e sair, ficava com ódio de mim, xingava a colega da minha mãe, que não tinha nada a ver com isso. Depois, o lojista perdia a venda da sua loja, e é uma obra prolongada para você fazer
longa. E depois que ela está pronta, você tapa aquele buraco, ainda fica não fica perfeito no asfalto, se reclamava também, e a obra em si não aparece, não dá para botar uma plaquinha ali em frente à tua casa para lembrar que agora você tem água e esgoto tratado. Então, ela não é popular, ela não é aquela obra que o governador gosta de fazer, nem prefeito. No entanto, é, a meu ver, a obra de infraestrutura mais necessária, mais importante. Por outro lado, nós temos uma situação interessante. Existe uma extrema insegurança, como é normal, em qualquer mudança. Nenhum governo é obrigado a privatizar pelo projeto que está lá e o que nós fazemos. Nenhum governo é obrigado a privatizar. Ele privatiza se quiser. Agora, o que nós quisemos e queremos pressionar o governo é que eles façam concorrência quando acontecer a renovação dos contratos. Na maioria dos municípios do Ceará, sequer existe contrato, que determine metas de longo prazo, metas de curto prazo, objetivos, preços que têm que ser alcançados, tarifas. Não existe nenhum tipo de compromisso da companhia estadual em relação ao município que ela está seguindo, porque quem dá a concessão é o município. E as companhias estaduais, se você observar o balanço delas, de uma maneira geral, sempre tem exceções, nenhuma tem condições financeiras de levantar os recursos necessários para fazer o investimento que o Estado do Ceará, por exemplo, precisa. Não falo nem Estado do Ceará, falo Fortaleza precisa para chegar perto da universalização, que tem que ser a meta desse serviço. E por que essa resistência, então, dos governadores, inclusive do governador aqui do Ceará, acerca disso, senador? A resistência é por causa da pressão das estaduais, que se consideram e podem até ser eficientes, mas não têm condições financeiras de levantar os recursos necessários. Por exemplo, o Sanear, quem financiou foi o Estado do Ceará, não foi a CAGES que financiou, porque ela não tinha condições. Então, eu não estou com os números muito na minha cabeça, mas você vai precisar mais ou menos de 5 bilhões por ano para você chegar perto da universalização. Não existe esse dinheiro hoje, nem na companhia estadual, nem na companhia estatal. Até porque muitas das companhias estaduais são ineficientes. Se você pegar os rendimentos, as keys, as chaves, os indicadores que mostram os índices de eficiência, são muito ineficientes. Boa parte dos aumentos de tarifa que nós tivemos nos últimos anos das companhias estaduais, em média, foi para o salário dos funcionários, ou a maioria, ou quase tudo, e não para investimento. Normalmente, este é o comportamento das companhias, não só de saneamento, mas de companhias estatais. Então, é isso que aconteceu como resultado. As companhias estaduais estão aí, e os investimentos em saneamento absolutamente parados. Desde a discussão que nós começamos há 2 anos atrás, aqui no Ceará, e que o governador foi contrário, está parado, não se fez nada. Se nós vamos fazer, nós vamos fazer. A companhia estadual tem condições, ótimo, então faça. Não fez, não vai fazer ano que vem, não vai fazer até terminar o governo. Então, nós estamos abrindo a possibilidade necessária de que venha um capital privado para investir com obrigações e metas nos contratos e em regimes de concorrência, abrindo essa possibilidade. E aí vem a insegurança das companhias estaduais, que sabem ou têm medo. Se ela for eficiente, ela não vai ter receio nenhum. Se ela não for, ela tem medo dessa competição do caso de concorrência. E, enfim, nessa situação toda a gente fica aí paralisado nessa história. Senador, tem uma pergunta aqui do médico, querido amigo Heitor Gonçalves, dermatologista, aqui em Fortaleza. Ele disse que é um defensor incondicional do isolamento, mas
devido ao meu atendimento, ele atende lá no Centro Dona Libânia, que é uma referência aqui em Fortaleza de dermatologia, né? Ele tem que estar lá presente todo dia. Hoje, ao voltar, isso aqui é um relato dele, ao voltar, verifiquei a Rua Clarence de Queiroz funcionando com todo o comércio à meia porta. Na periferia, estamos vendo realidade similar pela televisão. Isso em pleno lockdown aqui em Fortaleza. Entendo a dificuldade de Estado e municípios fiscalizarem tudo e todos. Mas, diante de tal quadro, não seria o momento do governo enfrentar o problema através do disciplinamento e organização planejada do funcionamento da economia? Isso, claro, paralelamente ao uso das melhores evidências médicas para o controle dos doentes em todos os níveis da atenção. Ele diz que está vendo que hoje está ficando em casa somente quem quer e pode ficar. E eu pergunto, senador, em cima disso também, eu queria que o senhor comentasse a respeito, ou com o seu ponto de vista, como empresário também. O senhor comanda empresas que têm milhares de funcionários, né? Como o senhor analisa essa situação? Não, a situação econômica é difícil. O prejuízo econômico é grande. Para a economia vai trazer grandes prejuízos, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter que ter muita disciplina e força de vontade quando acabar ou diminuir a pandemia, para retomarmos o crescimento da economia, pelo menos a níveis razoáveis. Não tem dúvida nenhuma. Mas também não tem dúvida nenhuma de que o distanciamento social é absolutamente necessário hoje. Entre perder vidas e ter prejuízos que é recuperável na frente, um sacrifício por dificuldade, evidentemente que nós vamos optar por não perder vidas. Agora, mesmo do ponto de vista econômico, se você abre esse distanciamento social, você vai ter tanta gente doente que você não vai ter gente nem para ser, você não vai ter nos hospitais serviço público para atender, número um, não vai morrer muita gente. E você não vai ter gente para trabalhar porque está doente e não vai ter gente para comprar porque está doente. Então, o desastre econômico vai ser maior no futuro próximo do que neste momento que nós estamos vivendo. Agora, o doutor Heitor falou uma coisa certa. Nós não estamos conseguindo fazer desse isolamento no nível que nós queremos. Eu estou dizendo assim de fora o que fazer, como é que tem que fazer para aumentar esses níveis de isolamento social, realmente é muito difícil dizer. Mas o fato é que nós não estamos conseguindo, não estamos tendo sucesso. É conscientizar, mas aí volta a questão do saneamento. Agora, imagina numa casa de bairro ou numa favela em que as pessoas não têm água, as pessoas não têm saneamento, vivem 7, 8 pessoas dentro de um cômodo só. Ficar dentro de casa é difícil. Como controlar isso? E principalmente diante das desigualdades enormes que nós temos de qualidade de vida aqui em Fortaleza, principalmente, mais do que no interior, aqui em Fortaleza principalmente, é muito difícil, eu tenho que reconhecer. Eu estou sem som. Fábio, está me ouvindo? Fábio, está me ouvindo? Desculpe, senador, desculpe, eu cometi um engano e desliguei o meu microfone aqui para melhorar o seu, mas eu estava fazendo uma pergunta aqui que me foi colocada pelo secretário Maia Júnior, que foi seu secretário, né, de muita confiança, e ele diz o seguinte: com a experiência de ter sido governador em 3 mandatos, com mais 2 mandatos de senador, que considero virtuosos, quais as saídas que o senhor recomenda para recuperar a economia fiscal do Estado e para a economia produtiva privada? E, na mesma linha, que cuidados teríamos que ter nesta fase pós-Covid para com o terço mais pobre no Ceará e no Nordeste brasileiro? Bom, de certa maneira, o senhor já respondeu na última questão, mas aqui o ponto crucial que ele pergunta é quais saídas recomenda para recuperar a economia fiscal do Estado e para a economia produtiva privada?
Eu não tenho dúvidas que nós vamos voltar desta pandemia mais atentos a essa desigualdade social e essa disparidade de qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades. Com certeza, isso está nos servindo de um alerta muito grande. O que fazer? Eu acho que retomar as reformas no Congresso Nacional, que vão trazer para a economia mais produtividade e atrair mais investidores, com certeza é a maneira mais eficiente. Um pouco de gasto público vai ser necessário, um gasto público que seja, de preferência, casado com a iniciativa privada. Isso não é por ideologia, é por praticidade, porque nós vamos precisar ter um controle muito grande do gasto público também. E nós vamos ter um pouco de expansão de moeda também a nível nacional, que eu estou falando, evidentemente. Um pouco de expansão da base monetária do Banco Central. Prestigiar empresas e empreendimentos que gerem emprego e mão de obra intensiva também vai ser uma função importante que nós temos. Enfim, é uma série de medidas, não tem uma bala de prata, é uma série de medidas em conjunto e que eu espero que a gente consiga ter, que é coordenação e confiança. Confiança passa a ser uma palavra fundamental. Você quer abrir uma empresa nova, quer abrir uma empresa de comunicação, como você faz, sem ser pelas vias tradicionais, você precisa ter confiança que você vai ter mercado e isso vai ter uma certa estabilidade, que as regras do jogo que você vai apostar serão mantidas. Precisa ter confiança no país como um todo e que haja uma visão, uma ação mais coordenada do Estado brasileiro para incentivar que essas coisas aconteçam. E as reformas vão ser muito importantes, inclusive a tributária. Reformas continuam importantes. Senador, nós temos pouco mais de 2 minutos, senador, para cumprir o tempo, né, que nós nos comprometemos. O senhor já vai entrar aí com um outro compromisso. É uma questão que eu considero aqui relevante, senador. Desde a abertura, desde a primeira eleição direta, em 1989, somente 2 presidentes sobreviveram e cumpriram seus mandatos inteiros, né? Aliás, um dia desse, o ex-governador Ciro Gomes até fez a menção a isso, dizendo que esses 2 foram Fernando Henrique Cardoso e Lula, e os 2 com uma imensa capacidade de mediação política, de conversa, de articulação, né? E os que não tinham acabaram caindo. Não se vê essa qualidade no presidente Bolsonaro. É um presidente que, dia sim, dia não, ou ele ou seus filhos estão arranjando conflitos. Eles apostam no conflito. É uma característica do presidente. O senhor acha que isso leva a quê? O ex-governador Ciro Gomes aposta que ou haverá renúncia ou haverá impeachment, que ele não termina o mandato. A sua avaliação, senador? Olha, impeachment agora, neste momento, eu não acredito. Eu acho que nem o Ciro acredita que haja impeachment por vídeo. Como eu falei para você, para ver impeachment tem que ter uma articulação muito grande e é impossível e não é desejável se criar uma outra crise política nesse momento dramático que nós estamos vivendo. O Fernando Henrique costuma fazer essa análise, e de todos os presidentes, todos aqueles que não souberam conviver razoavelmente bem com o Congresso caíram. O próprio presidente Collor começou tendo muito atritos com o Congresso, nunca teve uma base parlamentar estável, a Dilma a mesma coisa, enfim, e vai mais atrás, desde o Jânio. O próprio Jânio foi o primeiro dessa fase da nova república a cair por não ter uma base sólida. O Jango também. Então,
que os dois que conseguiram ter uma habilidade de conversar com o Congresso e ter uma base no Congresso é quem sobrevive. No Brasil, a teoria dele, e eu estou vendo que está funcionando. Quem não convive, não tem uma base sólida, não conversa bem com o Congresso, não sobrevive até o final. E, para finalizar, senador, última questão, paz e amor com o grupo político dos Ferreira Gomes aqui no Ceará, vai caminhar juntos aí nas próximas eleições, senador? Para finalizar. Fábio, eu estou com mais de 70 anos, eu sou paz e amor com todo mundo. Inclusive meus amigos Firicídio, com certeza. E depois dos meus 70 anos, eu só quero paz e amor. Com candidatura própria em Fortaleza do PSDB ou não? Está tendo o Carlos Matos, que é o nosso candidato. Mas tem tempo. Tá bem, senador. Senador, muito grato pela sua entrevista, uma ótima entrevista, tá? Espero que as coisas possam correr bem no país, né? Está sempre na hora de melhorar, e as coisas melhoram muito lentamente aqui, as mudanças aqui são lentas, mas elas acontecem. Senador, muito obrigado, muito boa tarde e tenha um bom trabalho. Obrigado, foi um prazer estar com você, Fábio.